Será que é possível nós estimularmos a nossa capacidade de inovação e por meio disso aumentarmos a nossa saúde mental? Será que as organizações ou o mundo do trabalho sabe o que fazer para realmente promover a saúde e não só tratar a doença mental? Que olha, é importante, mas não é só isso. Vamos dar uma discutida sobre esse assunto e eu vou trazer aqui uma coisa muito interessante, que é a capacidade de abstração da nossa mente, que é algo que nós usamos para inovar e quando nós a estimulamos, nós também estimulamos a saúde mental. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então fica aqui comigo nesse vídeo. Você já está achando aqui que eu vou falar de alta performance, que essas coisas são só para deixar você mais maluco ou cheio de coisa para fazer? Não, não é sobre isso. Na verdade, quanto mais saúde a gente tem, melhor o nosso cérebro funciona, a nossa mente funciona, melhor a gente produz, melhor a nossa vida e também mais a gente pode ajudar as pessoas que estão à nossa volta. E hoje eu vou falar sobre um pilar importante dos programas de saúde mental, que eu atuo junto com a minha empresa MindStation nas grandes organizações e que eu acho que para você pode fazer uma grande diferença. E para começar a falar sobre isso, eu já quero te dar uma informação bem interessante aqui. Você sabia que você, nem eu, nem ninguém, vê com os olhos? É isso mesmo. Os olhos são apenas receptores da informação visual. Nós vemos com as nossas mentes, porque lá dentro ela forma uma representação interna do mundo exterior, baseado nas nossas memórias, experiências, aquilo que está acontecendo no ambiente. Parece coisa de maluco, não é mesmo? Mas não. Vai te ajudar a inovar, a criar novas ideias e também a ter uma vida melhor. Dá uma olhadinha. Então a abstração é como nós resolvemos problemas e geramos ideias realistas e inovadoras. Construímos soluções utilizando conhecimento, atividade cerebral que chamamos de abstração. E por conhecimento, gente, não é só aquilo que a gente lê ou aprende, mas também aquilo que nós trazemos da nossa experiência passada. Então, para explicar a abstração para você, eu vou trazer aqui 4 insights muito legais, então presta atenção. Então, o primeiro deles, quanto melhores e mais precisas forem as representações internas do mundo exterior, mais fácil criarmos soluções que nos permitem sobreviver e prosperar. As soluções que nós vamos escolher, elas são escolhidas de forma inconsciente, baseada nessas duas coisas aqui. Se é algo que vai me ajudar a sobreviver, ou seja, vai fazer com que eu continue existindo nesse planeta, ou então que vai me ajudar a prosperar, ou seja, fazer alguma coisa melhor do que eu já faço, ou ter algo a mais do que eu já tenho. E o que a gente usa para isso? Primeira coisa, 5 sentidos, o que a gente está percebendo no ambiente à volta, as nossas emoções e os pensamentos, porque são essas coisas que vão criar uma memória e essa memória vai ser jogada lá atrás para a gente. A gente pode ver uma situação de vida ou o que quer que seja que estejamos vendo na nossa realidade agora de maneiras variadas. Embora a parte visual seja a mesma, é importante notar que a interpretação que a gente coloca em torno daquele estímulo é também parte daquilo que a gente vai guardar e utilizar depois. Quanto mais sabemos, mais sofisticada essa imagem se torna. A profundidade e a riqueza dessas informações sensoriais integradas são o que utilizamos para resolver problemas e inovar. É por isso que muita empresa, muita corporação precisa de pessoas com pontos de vistas diferentes. É aí que entra a tal da diversidade e inclusão. Quando nós temos pessoas com imagens mentais, representações internas diferentes, a imagem do grupo ela se torna muito mais profunda, muito mais diversa e com informações que anteriormente nós não teríamos. Portanto, é muito importante a gente se atentar em qual é a imagem e representação interna da realidade que nós temos para trabalhar os problemas que queremos resolver. Insight número 2. O conhecimento forma os blocos de construção da inovação. A gente precisa conhecer para poder ter ideias. As ideias, os insights, eles não surgem do nada, alguém coloca na nossa cabeça e puf, magicamente aparece. A gente precisa adquirir conhecimento, formar memória. Como que a gente faz isso? Aprendendo. Você está aqui fazendo isso agora. Você acabou de descobrir uma coisa nova a respeito da sua mente. Quanto mais conhecimento você tem, melhor essa representação interna da realidade, mais fácil é de você ter novas ideias e informações para resolver problemas. Então, o conhecimento mais o aprendizado aumentam a nossa performance individual, a performance do grupo onde a gente está, a performance corporativa, podemos dizer assim, aumenta a nossa capacidade de inovação e também aumenta a nossa resiliência. O que é isso? É a capacidade de lidar com o estresse. Então, se eu tenho alguma coisa que me estressa, algum problema que eu não consigo resolver, se eu tenho informação suficiente para entendê-lo melhor, criar uma representação interna da realidade que faça com que eu tenha ideias melhores para resolver aquele problema, ele vai embora antes, certo?
então a gente consegue relaxar e descansar. Isso faz com que a nossa mente volte ao estado natural e a gente acaba utilizando o estresse, na verdade, de forma positiva. Insight número 3. O cérebro usa o conhecimento para criar cenários realistas do possível. E olha só o que o seu cérebro faz quando ele está tentando resolver algum problema que é importante para você. Ele cria muitas diferentes permutações em um processo contínuo de enriquecimento e sofisticação ao longo de uma via cerebral, algo que é físico, tá? E que conecta os locais de memória de longo prazo com o córtex pré-frontal, que é onde você vai fazer aí a seleção das melhores ideias. Então isso acontece de forma física, isso é biológico, a gente já nasceu com isso. E para quem não sabe, o córtex pré-frontal, essa parte que fica aqui atrás da testa, é a parte do cérebro que é responsável pelo raciocínio lógico, pela tomada de decisões, pela regulação emocional, sim, também tem essa, pelo processo consciente e por uma série de outras tarefas aí de raciocínio lógico. E é também a parte do cérebro que mais gasta energia. E olha, aqui é uma coisa importante lembrar, a gente não quer gastar energia. O seu cérebro ele é um excelente diretor financeiro. Ele vai guardar os recursos o máximo que ele puder. E ele só vai liberar o recurso para você fazer alguma coisa, ou seja, energia mental mesmo para tomar decisão e pensar se aquilo for importante para você, mas importante do ponto de vista emocional, e isso totalmente inconsciente. E agora vem o quarto insight. Existe uma parte do cérebro em específico onde ocorre a resolução de problemas mais sofisticada e a inovação. Então essa parte do cérebro aqui atrás a gente pode dividir aqui em duas partes para tornar simples essa explicação. Existe o córtex pré-frontal dorsolateral, que é onde a máquina de resolução de problemas converge, e o córtex pré-frontal ventromedial. Desculpe aí os termos científicos, mas é só para distinguir essas duas partes do córtex pré-frontal que você vai entender o porquê que isso é legal. Então nessa parte ventromedial é onde os impulsionadores emocionais eles vão atribuir valor às soluções potenciais, descartando muitas dessas possibilidades se elas não satisfizerem as necessidades emocionais do cérebro. E isso que é interessante. O processo de seleção das ideias, das soluções, ocorre de forma inconsciente. Então, todas as soluções e inovações que nós criamos no dia a dia, elas só podem ser consideradas inovadoras se elas cumprirem essas duas coisas: ajudarem o grupo a sobreviver ou a prosperar. E esse é um processo que ocorre no inconsciente. E você simplesmente vai trazer a racionalidade, a explicação depois que emocionalmente você já tiver dado ok para aquela ideia. Gostou desse vídeo? Então assiste esse aqui também, que eu tenho certeza que você vai gostar.